Olá, que bom que você veio ao canal da Dirce. Já que você está aqui, é importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou continuar falando sobre a polêmica obra Caim, do autor português José Saramago, obra indicada para o exame discursivo da UERJ 2025. Então, você candidato, você vestibulando, preste atenção e vem comigo. Nesta obra, o tempo e o espaço, eles se fundem, eles são transgredidos. Os acontecimentos do Antigo Testamento são relatados por um narrador que nos convida a passear por estes episódios e lançando sempre um olhar crítico, um olhar questionador. Então, ele vai falar sobre a criação do homem, o episódio da morte de Abel, o sacrifício de Isaac, a destruição de Sodoma e Gomorra, a construção da Torre de Babel, o dilúvio. Então, é uma narrativa de tempo não linear, não obedece a uma cronologia e não há um espaço definido. E qual é a questão central desta obra? Qual é o assunto, o tema norteador do texto Caim? É o próprio questionamento, é a racionalização, é questionar o inquestionável, o até então inquestionável, aquilo que era inabalável, o texto bíblico. Lembrando a você, vestibulando, que esta obra é uma paródia. O Saramago recriou o texto bíblico e desta forma ele nos convida a passear pelos episódios do Antigo Testamento. Na videoaula de hoje, vou falar sobre a importância do capítulo 3 para você que vai fazer a prova. Então, antes, vamos recapitular. No capítulo 1, ele mostra a criação do homem e é o capítulo da desobediência, quando Adão e Eva comem o fruto proibido e são expulsos do paraíso. O capítulo 2, Adão e Eva estão morando numa caverna, sentem fome e são ajudados por um querubim, por um anjo porteiro, que indica para eles uma caravana que vai levá-los até um povoado onde eles poderiam viver melhor. Chegando a este povoado, Adão e Eva se estabelecem, aprendem a trabalhar e conseguem um pedaço de terra. E aí que se inicia o capítulo 3, que é o capítulo em que Caim vai assassinar Abel. Mas antes disto acontecer, o Saramago nos explica como foi a infância, né, e a rivalidade entre esses irmãos. Então, você que tem esta edição da Companhia das Letras, abra lá no capítulo 3, na página 31 e acompanhe a leitura comigo. Vamos já? E houve o dia em que Adão pôde comprar um pedaço de terra, chamar-lhe sua e levantar, encostada a uma colina, uma casa de toscos adobes. Aí, onde já poderiam nascer os seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Todos eles, no momento próprio das suas vidas, gatinhando entre a cozinha e o salão, e também entre a cozinha e o campo, porque os 2 mais velhos, quando já cresciditos, com a ingênua astúcia da sua pouca idade, usavam de todos os pretextos válidos e menos válidos para que o pai os levasse consigo, montados no burro da família, para o seu local de trabalho. Cedo se viu que as vocações dos 2 pequenos não coincidiam, enquanto Abel preferia a companhia das ovelhas e dos cordeiros, as alegrias de Caim iam todas para as enxadas, as forquilhas e as gadanhas, um fadado para abrir caminho na pecuária, outro para se ingrar na agricultura. Então aí nós já notamos as vocações diferentes entre Caim e Abel, um agricultor e o outro pecuarista. Há que reconhecer que a distribuição da mão de obra doméstica era absolutamente satisfatória, uma vez que cobria por inteiro os 2 mais importantes setores da economia da época. Quais são esses setores? A agricultura e a pecuária. Era voz unânime entre os vizinhos que aquela família tinha futuro e ia tê-lo, como em pouco tempo se haveria de ver,
com a sempre indispensável ajuda do Senhor, que para isso está. Desde a mais tenra infância, Caim e Abel haviam sido os melhores amigos, e um pouco tal que nem irmãos pareciam. Aonde ia um, o outro ia também, e tudo faziam de comum acordo. O Senhor os quis, o Senhor os juntou. Assim diziam na aldeia as mães ciumentas, e parecia certo. Até que um dia o futuro entendeu que já era hora de se apresentar. Abel tinha o seu gado, Caim o seu agro, e como mandavam a tradição e a obrigação religiosa, ofereceram ao Senhor as primícias do seu trabalho, queimando Abel a delicada carne de um cordeiro e Caim os produtos da terra, umas quantas espigas e sementes. Sucedeu então algo até hoje inexplicado. O fumo da carne oferecida por Abel subiu à direita até desaparecer no espaço infinito, sinal de que o Senhor aceitava o sacrifício e nele se comprazia. Mas o fumo dos vegetais de Caim, cultivados com um amor pelo menos igual, não foi longe, dispersou-se logo ali, a pouca altura do solo, o que significava que o Senhor o rejeitava sem qualquer contemplação. Aí você já sabe o que acontece, eles trocam de posição, achavam que era por causa do vento, e mesmo assim, o que Abel ofereceu foi aceito e o que o Caim ofereceu não chegou até o Senhor, não foi aceito. E a gente sabe o que acontece, né? Caim, numa atitude de raiva, numa atitude de inveja, vai assassinar o seu irmão. E depois vai ter um embate, segundo aqui a versão, segundo essa paródia, né? Vai ter um embate com o próprio Criador, vai questionar os motivos que levaram a matar o seu próprio irmão. Bom, é uma história polêmica, que não é muito bem aceita por religiosos, mas que traz, assim, um regozijo, né, para os mais... Os ateus, os agnósticos gostam do livro. Então, é um livro que divide opiniões, mas você que é candidato, você que é vestibulando, precisa ler a obra para fazer a prova, porque fragmentos do livro, com certeza, estarão lá para você identificar tipos de narrador, o tempo e o espaço, a temática central. Então, você precisa ler a obra para compreender esta preciosa, este precioso trabalho de José Saramago. Aguardo vocês para uma próxima aula e até já!